Rondônia Educação, TV Porto Velho, Canal 12, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. No dia de hoje, os nossos entrevistados vão falar sobre administração. Os nossos convidados, André Silva de Brida, Maraí Del Carmen Silva Rodrigues, Carlos Adriano Feitosa Souza e as acadêmicas Jane, Caroline e Larissa. Hoje a gente vai falar um pouco sobre administração. O que é administrar? Como você tem administrado teu tempo? Às vezes, quando nós falamos de administração, muitos de nós pensam que é somente um curso, mas tudo na nossa vida depende de administração. A gente administra para onde a gente vai, como a gente vai, o que a gente compra, onde a gente compra a nossa vida pessoal. A gente administra tudo e a administração, nesse contexto, faz parte da nossa vida o tempo inteiro. O curso de administração das Faculdades Integradas Finca e Metropolitana pode mostrar para você como isso funciona de verdade, dividido em disciplinas, carga horária, que ao final do curso vai te dar um certificado, um diploma. Mas e o que você vai fazer ao final desse curso com esse diploma? O nosso egresso, o André, vai falar um pouco de como é a vida dele pós-faculdade. É verdade, existe vida após a faculdade. E ele vai mostrar como fazer sucesso depois que você sai daqui. Maraí, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Seja bem-vinda. Obrigada. Desde quando você está aqui na faculdade com a gente já? Eu estou aqui desde maio de 2011. E você se formou onde? Eu me formei na UBRA, em Porto Velho, né? E fiz mestrado na Unir, em administração. E logo em seguida fui convidada pela FICA para compor esse quadro. Você trabalha só dentro da área da educação ou você também trabalha com administração fora do magistério? Já trabalhei muitos anos, 20 anos, unindo as duas coisas. Não deixava de ser porque era uma escola de idiomas e eu tanto trabalhava na docência como trabalhava na gestão da empresa. O que os alunos, quando os alunos vêm para a finca, o que eles, quando eles chegam lá no teu curso, assim, no primeiro dia de aula, eles vêm com muita vontade, vêm com algumas expectativas. Qual a expectativa maior que você encontra nesses seus acadêmicos do primeiro período? O que eles esperam do curso de administração? Em geral, eu tenho notado que cerca de 20% ainda não tem assim, muita noção do que realmente quer ou pensa acerca do que é um curso de administração, né? Mas isso também faz parte, né, do nosso contato com eles e já ir conversando e explicando o que é essa formação, né? Porque nós estamos aqui para formar gestores, pessoas que vão trabalhar em diversas áreas de conhecimento, tanto na parte financeira, como na questão de gestão de pessoas, como na questão de administração de materiais. Então, às vezes, eles não entram muito bem, assim, conscientes do que é isso. Vão aprendendo aos poucos. Vão aprendendo aos poucos. Quanto tempo dura o curso de administração? Aqui, o nosso curso dura 4 anos. Dividido em 8 semestres. Dividido em 8 semestres, uma carga horária total de 1.640 horas. E dentro desse curso inclui a parte prática? Incluindo estágio, incluindo atividades complementares, que são atividades que eles têm que desenvolver ao longo do curso e que, de alguma forma, elas estejam interrelacionadas não apenas com o teórico, mas também com o prático. Eles têm que colocar em prática algumas atividades, por exemplo, voltadas para a área social, para o voluntariado, né, para a assistência das pessoas, da comunidade em geral. A gente precisa dar um retorno para a sociedade daquilo que a gente vem desenvolvendo dentro da instituição, tanto em termos técnicos como em termos práticos. Algumas pessoas dizem que administrar é fácil. Como que você vê a administração? Como que você consegue vislumbrar, assim, de dizer assim, não, administrar qualquer um pode fazer? É assim mesmo? Claro que não. Como que você fala isso para as pessoas? Assim, não, administrar não é assim, tem mais coisa. Não é, tanto prova que, infelizmente, muitas das organizações, embora o nosso país seja bastante empreendedor, muitas organizações morrem, às vezes, com 2 anos, no máximo 5 anos, elas se extinguem, porque não é só ter uma vontade, um sonho, a gente precisa planejar, a gente precisa organizar.
São os princípios básicos da administração. Tem planejamento, organização, direção e controle. Mas tem muita confusão entre administrar e fazer gestão? As pessoas confundem muito isso? Bem, se a gente for procurar no dicionário, gerir e administrar é a mesma coisa, não é? O que diferencia um profissional de administração é que dentro do meio acadêmico são trabalhadas todas essas competências, né? E o gestor? O gestor, no caso nós temos cursos tecnólogos também que preparam pessoas para trabalhar em determinada área, mas num setor muito específico dentro da administração. A administração, então, ela é mais abrangente. O nosso foco dentro do curso de bacharelado em administração, ele é bem mais amplo. É claro que não estou desmerecendo, né, o crédito dos outros cursos de jeito nenhum, absolutamente. Mas eles são mais específicos. Mas eles são mais focados para uma determinada área. Vamos supor, a área comercial, a área financeira. E a grande vantagem que eu vejo no curso de bacharelado em administração é essa abertura, esse leque, que ele prepara realmente a pessoa para atuar em diversos setores. Professor Carlos Adriano, o senhor também já está há bastante tempo aí na área já, né, de administração? Já. Comecei a minha vida profissional em uma faculdade, né, da educação, e passei 10 anos nessa instituição. Depois de formado, já estou há 9 anos de formado em administração. O senhor se formou onde? Me formei na Unipec, que hoje não é a Unipec, se transformou na Uniron, que é uma instituição que também está no mercado formando administradores. E depois o senhor fez especialização? Fiz. Eu fiz uma especialização na UBRA em gestão pública. Posterior, fiz uma especialização em metodologia do ensino superior. E eu estou estudando ainda porque é importante sempre o aperfeiçoamento constante. Dá para diferenciar bem dentro do estudo o que é gestão pública e o que é gestão privada? Ou não? Tudo é muito igual? Bom, tem uma grande diferença. Na administração pública, a instituição pública ela é regida por leis. Existem leis que direcionam como o gestor tem que gastar o dinheiro recebido dos impostos. Já na administração privada, não. Quem determina é o próprio dono ou então um grupo de sócios que determinam como vai ser destinado esse dinheiro arrecadado nas vendas de produtos ou na prestação de serviço. Tem uma grande diferença. Dentro da gestão pública, a lei de responsabilidade fiscal, ela ainda é o calcanhar de Aquiles do gestor? Bom, acredito que a lei de responsabilidade fiscal ela veio para ajudar a administrar o orçamento. Porque sem essa lei de responsabilidade fiscal, teríamos grandes irresponsabilidades dos nossos gestores públicos. E dentro do curso de administração, tem disciplinas que são focadas e voltadas para essa área? Sim, no nosso curso de administração da Faculdade Integrada Aparício Carvalho, nós temos uma disciplina chamada Administração Pública no 6º período, onde dá uma visão para o nosso bacharel, nosso aluno que vai para o mercado, ter oportunidade de, quando ele for trabalhar no governo como analista, ele possa estar conhecendo essas regras. E quando a gente fala assim, gestão pública, às vezes as pessoas falam assim, nossa, é tão difícil do governo, do município, seja ele qual for dentro da área pública, é tão difícil ele fazer aquisição de materiais, de bens. Isso também é ensinado dentro do curso de administração, a forma de licitação, pregão, leilão, isso também é ensinado dentro do curso? Sim, é ensinado sim as modalidades de compras, que tem como base a Lei 8.066/93, que é a Lei de Licitações e Contratos, e que, afinal, dá uma orientação para o aluno, para que ele possa entender como é o sistema de compra na administração pública. Ou se ouve muito, a comunidade às vezes não tem conhecimento que, para um gestor realizar uma compra, ele precisa passar por um processo de, primeiro, a necessidade, depois vem o edital, existe o prazo para que ele possa correr o momento para que as empresas que estão habilitadas, que conforme a administração pública exige, que tem que estar de acordo com os impostos pagos, tem que estar conforme a exigência. E a partir daí essa empresa está habilitada a vender para o governo. E às vezes nem todas as empresas estão habilitadas porque atrasa o FGTS e isso gera empecilhos no processo. Na hora das certidões. Isso. Dentro das modalidades que a gente tem, principalmente dentro da área do direito, a gente tem a situação do LIMP, né, que é a bendita da legalidade. E a gente vai na sequência, mas a legalidade, a diferença entre colocar o que é legal e o que é justo. Às vezes a gente tem lá um prefeito ou um governador, vem um dinheiro para ele e ele tem aquele dinheiro para gastar com alimentação.
Mas acontece, com alimentação não, vamos supor com medicamento, mas acontece uma catástrofe, alguma coisa nesse sentido, e as pessoas estão passando fome em virtude de uma chuva, mas ele não pode pegar aquele dinheiro dali e colocar para comida porque foge da legalidade. Seria moral fazer, mas é ilegal. Isso também é englobado dentro de disciplinas? Sim, sim. Dentro dos princípios da administração pública que eles trabalham para a questão relacionada à compra de materiais. Bom, programa Rondônia Educação, Canal 12, TV Porto Velho, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. No dia de hoje nós estamos falando sobre administração. Administrar o que é seu, administrar o que é dos outros, administrar o bem público e o bem privado. Falar a respeito do que é viver bem e fazer com que as coisas efetivamente fluam. Daqui a pouco a gente volta no nosso segundo bloco, falando também com o nosso egresso do curso de administração, o André, que vai falar um pouco sobre o pós-terminar ali. Quando acabou a faculdade, o que ele foi fazer? A gente volta já. Programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Você pode nos assistir pelo canal 12 e também via internet. Hoje nós estamos falando sobre administração. Essa semana foi o Dia do Administrador, muito comemorado, onde as pessoas puderam falar aí a respeito do administrador. André, você saiu da faculdade quando? Eu me formei no período 2012, no segundo semestre. E depois você foi fazer especialização? Isso, fui fazer uma especialização em metodologia do ensino superior, que já concluí, inclusive, nessa semana. Busquei outra especialização em gestão de marketing e também estou me especializando em consultoria empresarial. A administração foi teu sonho ou a administração foi uma opção porque você não tinha, assim, não posso dizer que foi opção, foi algo que você fez porque você não tinha outra opção? Na verdade, antes de eu começar minha graduação em administração, eu cursava uma graduação em redes de computadores. E eu comecei a participar de algumas palestras por convite de amigos e eu me apaixonei por administração. Então eu desisti da faculdade de rede de computadores e comecei a cursar administração, que realmente eu vi que era aquilo que eu queria para minha carreira profissional. E quando você começou a fazer administração, teve alguma matéria assim que você falou assim, meu Deus, eu vou embora daqui porque essa eu não achei que tivesse, essa eu não queria, essa eu não gostei? É a questão da teoria geral de administração, porque quando eu comecei realmente foi teoria, foi apostila, foi livros que eu não tinha um contato diretamente no ensino médio com essa didática e quando eu cheguei na faculdade eu tive um susto, falei, meu Deus, é só teoria, eu não sei se eu vou conseguir até o final. Mas agora que você já se formou, já viu que existe vida após a faculdade, que tem outras situações que você pode viver, a teoria é ou não é fundamental para a prática? A teoria é super fundamental para a prática, inclusive na minha graduação, no meu curso, no momento que eu cursei a administração, agora hoje eu posso dizer que eu sou um amante da leitura. Para mim a leitura é principalmente um meio para você conseguir colocar aquilo que você consegue na prática. Eu não sei se ainda, se na minha idade, assim, nasci ontem ali, mas na minha época a gente tinha que ler o Capital. E era um livro que era extremamente, quando a gente olhava para ele, era mais ou menos como Romeu e Julieta, né? Era um livro imenso e você falava, meu Deus, eu vou dormir antes de abrir. Ainda tem essa leitura, professora, do Capital? Ainda trabalha com essa situação de mais-valia na relação de Karl Marx? Ainda tem todo esse estudo? Sim, trabalha tanto dentro da graduação como também para preparar os docentes, né, que vão trabalhar nesse setor. Essa relação capital e trabalho, desde as origens a gente estuda muito também aspectos sociológicos, fisiológicos, filosóficos, né? Então tudo isso é muito necessário para a gente entender toda a raiz, tudo que vem ao longo da história, desde do início, do início da racionalização do pensamento humano, até chegar mesmo na formação dessas teorias que a gente resume, a teoria geral da administração, mas na verdade é um estudo muito profundo, sociológico, filosófico. A história conta que quando apareceu o segundo homem e houve a necessidade de se dividir um espaço, começou-se a ver a situação do tenho que administrar porque não sou mais só eu tenho mais alguém.
Depois coloca essa situação que quando você passa a conviver com outra pessoa, você também precisa de uma outra administração, porque você também precisa dividir conhecimento, dividir tarefas, enfim. André, quando você saiu da faculdade, você colocou que a parte teórica foi fundamental, que isso realmente foi importante para você. Teve algum autor dentro da área da administração que te chamou a atenção e que você falou, nossa, eu vou seguir a ideia dele, o pensamento dele, porque eu consigo me enxergar ali, eu consigo, parece que ele está me lendo quando eu vou ler as coisas que ele escreve. Teve algum autor? Teve um autor, um guru da administração que muitos estudiosos estudam, Henry Ford, que criou a linha de produção, idealizador. Eu me identifiquei muito, até porque a administração da produção, quando eu tive no 6º, 7º período, foi a matéria que eu mais me identifiquei e foi um projeto de carreira que eu fiz pós-faculdade. Então foi o autor assim que mais me chamou a atenção, o Henry Ford e a sua linha de produção, como deu certo. A linha de produção no Brasil, ela foi uma mola mestra, né? Foi um desenvolvimento brasileiro, ele se deu muito em relação à linha de produção, as metalúrgicas, enfim. Dentro dessa área, como que você vê hoje aqui em Rondônia? A gente tem alguma área que já está vinculada a essa linha de produção? Vislumbra-se alguma coisa para o futuro? Você tem conhecimento de alguma coisa assim que a gente já vê para Rondônia, para Porto Velho, nessa linha de produção? Qualquer um dos três que conhecer, souber? Na verdade, eu participei de um estágio na Eletronorte, não necessariamente uma linha de produção, mas eu vejo algumas empresas como a IMA, que veio aqui para prestar serviço para as usinas, que ela fabrica peças pré-moldadas para as usinas, que ela já trabalha com um sistema de linha de produção. Isso proporciona um aumento da lucratividade e uma redução de custos. Então, Rondônia ainda na questão indústria, ainda está começando, está engateando, mas já está vislumbrando um futuro muito promissor para o estado. Dentro de qual empresa? IMA. Que está aqui junto com as hidrelétricas. Isso, junto com as hidrelétricas prestando serviço. Inclusive, ela já fechou um contrato de aproximadamente 20 anos para prestar serviço para Belo Monte. Então, também a sua linha de produção vai aumentar e assim só quem tem a ganhar é o estado de Rondônia. A gente fala muito a relação da administração. A administração dá esse caráter de qualidade. O que é qualidade? Qualidade é aquilo que você entrega e faz com que a pessoa que recebeu esse produto volte várias vezes. Existe alguma lei, existe algum estudo hoje que fale sobre qualidade dentro da administração, André? Existe sim, na matéria de administração da qualidade, gestão da qualidade, na própria administração da produção, nós estudamos alguns métodos de gestão empresarial que tratam exclusivamente da qualidade. Temos aí a própria ISO com as suas 9001, 14001, temos uma metodologia japonesa, que no caso é o 5S e TPM, que tratam referente a isso. Métodos de gestão empresarial baseados em qualidade com foco na satisfação do cliente. Dentro da gestão de qualidade, a 9001 ela fala a respeito da qualidade só de gestão ou ela fala também da qualidade de produtos? Ela fala da qualidade de produto, de serviço, uma qualidade o todo, desde a criação do produto, da fabricação do produto, até a venda ao cliente e até o seu pós-venda. Ela engloba todo o processo de compra e venda do produto. Então, uma empresa que hoje quisesse contratar você para poder fazer um estudo sobre qualidade, você usaria essa norma para poder colocar a empresa dentro de uma formatação. É muito complicado fazer essa norma ter validade dentro de uma empresa, assim, colocar isso para os funcionários entenderem, é muito complexo? É complexidade porque antes de você implementar uma metodologia de gestão empresarial como uma ISO 9001 ou 14001, você tem que implementar uma gestão empresarial para preparar a empresa a implantar o ISO 9001. A grande dificuldade que você tem de implantar isso na empresa é a questão da rotatividade de pessoal, porque você fazendo um treinamento e conscientizando e tendo essa rotatividade, você necessita de uma reciclagem muito constante. Isso se traduz em custo, até porque a certificação ISO ela tem uma validade de 2 anos e a cada ano ela precisa de uma pré-auditoria. Isso daí custa muito caro. Então, quando a gente fala da ISO 9001, a gente fala de uma certificação. O que significa ISO? É uma certificação internacional que fala de qualidade em serviços, tem a sua sede na Suíça e a representante do Brasil na ISO é a NBR, que são as normas brasileiras técnicas. Aqui dentro do Brasil não, aqui dentro do estado de Rondônia, nós já temos alguma empresa ou alguma instituição que tem esse selo, que tem essa qualidade? Eu tenho um conhecimento, nós temos a Eletronorte com o selo ISO 9001, a questão administrativa e de serviços, e o selo ambiental ISO 14001 também, que eu conheço só a Eletronorte, ou seja, só empresas públicas realmente. Alguém aqui conhece mais alguém? Grupo Guareste de Construção. Grupo Guareste de Construção. Bom, a gente quando fala de qualidade, a gente fala de qualidade não só de serviço, mas qualidade de vida.
No dia de hoje, no programa Rondônia Educação, a gente está falando sobre administração, sobre qualidade, sobre tudo aquilo que pode melhorar para a sua empresa, para a sua vida, para o lugar onde você trabalha, para o lugar onde você está. A gente volta daqui a pouco para falar um pouco mais sobre administração. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, fazendo o melhor para você. TV Porto Velho, canal 12, você pode nos assistir via cabo e também pela internet. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. Programa Rondônia Educação, apresentação, professora Nina Lee. No dia de hoje nós estamos aqui com a professora Maraí, com o professor Carlos Adriano, estamos com o André, egresso do curso de administração, e com as acadêmicas Jane, Caroline e Larissa. Professor Carlos Adriano, o senhor estava falando sobre gestão. As empresas conseguem entender o que é gestão? As empresas conseguem gerir direitinho? Como que é isso aqui em Porto Velho? O que o senhor tem visto? Bom, na minha leitura que eu faço hoje, que é da gestão hoje das empresas, eu identifico que o dono da empresa, ele quer que o funcionário tenha a sua visão, a visão idêntica ao dono, a sua postura, o seu comportamento e até, se duvidar, as suas atitudes. Ou seja, então ele quer que o funcionário seja um espelho do dono. Às vezes, na maioria das vezes, o próprio empregado ele é um multiuso. É comum nós sermos contratados para desenvolver 2, 3 atividades, mas às vezes no comércio, que a nossa cidade é mais comercial, é só olharmos os nossos centros de Porto Velho, como a Jatuarana, lá na Zona Leste, na José Amado dos Reis, e no centro da cidade. Você nota que a presença constante de empresas que vendem roupas, calçados, a presença do comércio. Então a gente começa a perceber que o próprio empregado, se ele não começa a ficar na linha que o patrão, ou seja, o empregador coloca, ele não permanece na empresa. Aí fica até difícil você buscar certificar uma empresa, tem um padrão de gestão. E algo que é também importante nós percebermos, se o funcionário, se o empregador não investe na qualificação profissional, o que seria isso? A capacitação, Capacitação profissional. Como seria? Cursos básicos, assim, que para nós na faculdade, como nós estamos estudando, a gente sempre se preocupa com a teoria, mas é importante que o empregado, ele esteja ciente que ele precisa atender bem o cliente, ser receptivo. Mas vamos colocar uma aspas aí, atender bem, e aí até para quem nos assiste, isso. Quem trabalha, gente, atender bem, não tem coisa que mate mais do que você entrar numa loja e a pessoa perguntar, posso lhe ajudar? Não, você não pode ajudar, gente. A gente entra lá para ver, então a gente entra para olhar. Quando você pergunta para alguém, posso lhe ajudar? Você já mata o cliente, porque a gente já entra e já perde até o que você foi fazer ali dentro. Né? Então, assim, tem perguntas que não se devia fazer, né? Ou então, precisa de alguma coisa? Lógico que precisa. Se está ali dentro é porque precisa de algo. Se não precisasse, não entrava no estabelecimento. Eu acho que tem outras formas de você abordar. Isso é capacitação? Isso, essas palavras que são comuns, nós precisamos encantar o cliente. Nós precisamos surpreendê-los com perguntas que de fato ele possa trazer para nós, para quem está atendendo, um entusiasmo de comprar. Vamos tentar aqui dar um exemplo. A abordagem do cliente, no caso, às vezes a pessoa já está querendo comprar, já está com uma necessidade na mão, ela traz um objeto que se o vendedor olhar para aquela necessidade, ele já começa a falar, olha, nós temos uma seção que vai atender sua necessidade, a pessoa já se sente próxima. Nós temos que entender, chamar de docinho, benzinho, são termos assim que enquanto profissional nós não podemos assim colocar, nós temos que tratar o cliente como o rei do ambiente, porque afinal a excelência do atendimento, a excelência do atendimento, afinal é ele quem faz com que a empresa venda ou preste seu serviço e traga receita, ou seja, os seus ganhos para manter o seu funcionamento. E tem uma situação que assim as empresas elas pecam muito, vendedores e vendedoras. Oi amor, oi querido, só um momentinho. Gente, não fala um momentinho se você vai gastar mais de um minuto para atender, né? Isso. Assim, a gente não tá ali para ser chamado de querido, de amor, de bem. Tem um respeito, a senhora gostaria de ver alguma coisa? Ou você, não precisa ser tão pessoal no senhora, mas no você. Agora, amor, você não sabe se a pessoa tá querendo ser chamada daquela forma. Uma outra situação que a gente vê também dentro da área do comércio, principalmente dos restaurantes em Porto Velho. Aí a gente tem
uma situação que eu acho que a gestão caberia muito, né? Você senta, demora 15 minutos para alguém vir perguntar ou te trazer o cardápio. Aí trouxe o cardápio, demora mais 15 minutos para ver o que você vai querer. Aí você não conhece o restaurante. Então, às vezes, assim, o garçom chegar e falar, olha, nós temos um prato assim, assim, explicar como funciona aquilo, né? Às vezes a gente chega em determinados restaurantes aqui que você não sabe nem como se servir. Aí você vai embora, não é porque você não gostou, é porque você não sabe o que está fazendo ali dentro. Então, essa capacitação a gente já consegue vislumbrar aqui em Porto Velho? Bom, a Faculdade Finca, ela tem um centro de extensão que fica localizado lá na Zona Leste, que é uma atitude empreendedora da instituição em criar esse centro com a finalidade de oportunizar o nosso acadêmico a ter a prática e algo importante, oportunizar aquela comunidade daquele bairro, dos bairros que compõem a Zona Leste, para que você possa ter um atendimento na área da saúde, mas o foco nosso, que o André está com esse projeto, é de levar um treinamento para aquela comunidade. De qualidade. De qualidade, voltado para a inclusão social. Eu estou até dando um nome chamado administração social. É levar o conhecimento da administração à comunidade. Como? Ensinando-os como ter uma postura profissional em uma entrevista de emprego, sabendo utilizar os recursos tecnológicos, quando for criar um e-mail, uma conta de e-mail que pode ser tão simples. Bom, quem já utiliza a tecnologia é simples, mas uma pessoa que nunca teve contato vai ter pela primeira vez, saber utilizar, um exemplo, criar um e-mail que de fato seja o seu nome e não um apelido. Às vezes o jovem, quando vai procurar um emprego, tá lá, Luana... Fofinha, pronto. Ou até outros nomes gostosinha. Assim. Isso já faz uma leitura prévia. Destrói a mensagem. André, quando a gente, só um minutinho, professor André, você está trabalhando agora com projetos vinculados nessa área de qualidade. Você chega numa empresa, a empresa te contrata e você faz toda essa sistemática de como a empresa deve fazer para poder melhorar. Alguma empresa que você pegou já teve essa situação de colocar ali Luluzinha ou Gatinho 2012, de se apresentar com um apelido que acaba tirando a seriedade do trabalho que a pessoa apresenta? Já sim, quando nós prestamos serviço, no caso de recrutamento e seleção, a pessoa que vem até a empresa interessada em participar do quadro de funcionários, ela traz o seu currículo, você vê alguns erros que para nós, que já estamos no meio acadêmico, nós achamos absurdos, para eles é simples, você coloca um e-mail, digamos, Luluzinha, você faz um currículo com capa, você coloca um telefone... Aquelas fotografias do Facebook que são usadas no currículo Lattes, que ela está assim no Facebook, é assim que ela se apresenta no Lattes. Acontece Tem muito isso? O principal erro que nós observamos na questão da elaboração do currículo, que você, a partir do momento que o avaliador pega o currículo e vê que ele já descarta, são os erros de português. Infelizmente, os erros de português são os mais presentes no currículo, a gramática. Que acaba matando a gramática, que acaba acabando com a imagem daquele que quer almejar uma vaga dentro da organização. E as entrevistas? As entrevistas, no caso, nós temos algumas posturas. No caso, a pessoa entra, a própria vestimenta, o próprio jeito que ela cumprimenta, a pontualidade também seria muito importante. São atitudes que quem já está no meio acadêmico já conhece, mas aquelas pessoas que não têm a oportunidade de conhecer como se comportar, quais as suas atitudes, como elaborar um currículo, por exemplo, perfeitamente, ela acha aquilo ali normal para ela. Então ela acaba, no caso, quando ela quer almejar um futuro, acaba isso cortando os sonhos dela. Jane, você já participou, pega o microfone, Jane, você já participou de alguma entrevista assim, de emprego? Você já foi para alguma entrevista de emprego? Já. Qual que é a câmera da Jane? Aqui. Já foi? Já fui sim. E como você, dá medo? Dá aquele frio na barriga? Dá, e como dá medo, né? A gente fica aquela preocupação, né? Se vai ser selecionado ou não, né? Se está naquela postura, né, adequada. Então, a gente fica com medo sim. E o curso de administração tem te ajudado a entender como isso funciona? Sim. Eu, quando fui selecionada, né, para entrar nesse curso, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim, não, é aqui que eu vou aprender, né, aqui que a gente vai ter, né, descobrir algumas coisas que realmente o que é certo e o que é errado. Qual período que você está? Eu estou no primeiro período. No primeiro período. Estou bem no começo. Já teve né? tem alguma disciplina que você já gostou mais, assim, que você vem para a aula mais animada, porque é aquela disciplina? Sim, a metodologia é uma que vai ajudar muito na área, né? Como o André falou, né? Como preparar um currículo, né? Como mandar um e-mail, alguma coisa assim também. A aula de informática também, né? Ajuda muito nessa área. Então, eu estou me identificando muito nesse curso, né? E essas matérias vão ajudar muito na minha vida profissional. Caroline,
a sua opção por administração era isso mesmo que você queria fazer? Era esse curso mesmo? Sempre quis fazer. Está no primeiro período também? No primeiro período também. E você é de onde? Eu sou aqui de Porto Velho mesmo. Eu sempre quis fazer, não sabia mais ou menos a faculdade onde eu ia fazer, na instituição, mas eu sempre gostei de administração, sempre gostei de atendimento ao público. Eu tinha certeza que eu ia me dar bem no curso, entrei com essa expectativa e continuo. Você tem rede social? Tem alguma rede social? Aquilo que você vê lá na rede social, depois que você entrou no curso de administração, tem alguma coisa que você falou, meu Deus, isso não podia estar lá, eu não devia ter feito dessa forma, vou mudar ou vou alterar? Teve alguma coisa? Às vezes as coisas que eu postava, assim, questão de ser, assim, eu era muito alterada, muito assim, uma pessoa... Passional. Hoje em dia, depois que eu entrei no curso, tem pouco tempo, mas eu já consigo controlar as minhas emoções, até mesmo que esse curso te dá um entendimento que tu tem que lidar com todos os tipos de pessoas, né? Independente se ela na empresa, né? Se ela tem uma hierarquia maior do que a sua, você tem que respeitar sempre, independente disso. O fato das pessoas falarem assim, o Facebook é meu e pessoal, aqui eu posso escrever o que quiser. Dá para diferenciar o que é pessoal do que é sua vida dentro do emprego, dentro da tua família, ou não? Ou você viu com um curso de administração que quando você coloca lá, você tem um Facebook, você tem uma página, tudo que você vai escrever lá é a tua vida e não dá para diferenciar mais nada, assim, é tudo a tua vida ali. Deu para ver isso? Assim, hoje eu já consigo diferenciar, hoje eu já sei o que eu consigo postar nas redes sociais, mas assim, a gente é uma necessidade, a gente tem que saber dividir as coisas, como assim, o curso de administração, ele abre muitas portas. E hoje em dia, quando a gente faz currículo, quando nós fazemos currículo, a maioria deles pede pra gente colocar, né, se tem rede social, a gente colocar e tudo. E eles prestam muita atenção, o que você posta, as fotos que você posta, porque isso leva muito em consideração. Então, se eu não pensar hoje no que eu vou postar, eu posto lá na frente e me dá mal por isso. Larissa, você é daqui de Porto Velho? Sim. É de Porto Velho? Está no primeiro período também? Já fez entrevista de emprego? Já, esses dias eu até comecei estágio já na Unimed de administração, fui lá fazer a entrevista. Por acaso deixei o currículo, aí me chamaram. Aí foram 4 entrevistadores até que fizeram. Na hora que eu cheguei até me surpreendi, porque nunca... O curso, o fato de você estar fazendo administração te ajudou na hora da entrevista? Ajudou bastante, porque assim, a administração é saber lidar com pessoas. Porque nem todo mundo tem o mesmo caráter, personalidade, é saber lidar. A administração é isso, ao meu ver é isso, saber lidar com pessoas. E dentro da entrevista, assim, teve alguma pergunta que você falou, nossa, eu não vou saber responder isso, ou como eu vou responder? Será que essa resposta que eu vou dar é aquelas que eles querem ouvir? Lá foi assim, era a redação e o questionário, várias perguntas fizeram, depois elas fizeram entrevistas sobre meus outros empregos, o que eu esperava do estágio, se eu pretendia ser contratada. Foi mais essas perguntas assim mesmo. Mas deu nervoso mais porque era 4 pessoas entrevistando. Isso meio que incomoda, inibe? Foi, na hora que eu cheguei, porque pra mim seria só uma pessoa. E na hora que eu cheguei e vi 4, eu já me assustei. Falei, eu não vou conseguir. Aí sei que eu fui eu mesmo na entrevista. E agora quando você, por exemplo, depois que terminar o curso, você vai estar lá como administradora e provavelmente você vai ser uma das pessoas que vai fazer entrevista com outras pessoas. Essa entrevista que você fez vai servir para que você não pergunte para quem for entrevistado por você alguma coisa? Teve algo que não precisa nem ser nessa entrevista que você fez, mas em outras que você falou assim, nossa, isso não devia ter sido perguntado, isso não vai mudar nada. Não me conhecem por essa pergunta? Teve alguma coisa assim? Foi mais questão que ela queria saber bem mesmo do outro emprego, mas assim, eu respondi, não tinha nada para esconder assim, só que ela queria saber bastante mesmo sobre o outro emprego, o que eu fazia, mas o que era isso, porque era lá no TRE, né? Mas o TRE é sigiloso, ela queria saber bastante mesmo, entendeu? Mas aí é mais pra saber que como que é o teu serviço, assim, quer saber como é o teu serviço. Mas por que vocês faziam isso, não sei o quê. Mas eu respondi, tranquilo. E conseguiu o teu emprego? Consegui o estágio. Isso é muito bom. Professora Maraí, dentro do curso, qual que é a matéria que ensina os acadêmicos a lidar com essa parte social deles, assim, de trabalhar com o público mesmo, assim, de se expor como pessoa à frente da sociedade dentro da área de administração? Na verdade, isso é visto de forma interdisciplinar, né? A gente acaba tendo que trabalhar com esses aspectos nos diversos componentes curriculares do curso, né?
desde do iniciozinho, na metodologia, na preparação dos trabalhos acadêmicos, no estágio, TCC, de certa forma a gente acaba desenvolvendo isso ao longo do curso. Bom, programa Rondônia Educação, TV Porto Velho, canal 12 também pela internet, nas faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. No nosso quarto e último bloco, a gente vai falar sobre o bicho-papão da administração, que é o trabalho de conclusão do curso, que deixa todo mundo meio que apavorado, mas que você vai ver, na verdade, se você fizer tudo muito certinho, do primeiro ao 8º período, quando você chegar lá, vai ser só festa. A gente volta já com o programa Rondônia Educação. TV Porto Velho, programa Rondônia Educação, faculdades integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana, pelo canal 12 também via internet. No dia de hoje, falando sobre administração. O bicho-papão, o TCC, é o trabalho de conclusão de curso. Para quem escreve bem, ótimo, porque o texto é maravilhoso, você escreve, mas depois você tem que apresentar. Vamos começar pela parte mais simples. Professora, qual que é a vestimenta adequada para se apresentar não só o TCC, mas qualquer trabalho numa sala de aula? Posso vir de qualquer jeito? Sim. Não, claro que não. Nós estamos formando profissionais, né, que vão atuar em diversos setores. Então, geralmente, nós pedimos que venham com uma roupa bem mais social, um pouco mais discreta, sem muito, né, aparatos que tirem a atenção do trabalho em si, né, e que possam se apresentar-se de forma que demonstre a seriedade e o aprofundamento daquele estudo que foi. Eu fico imaginando, se a pessoa apresentar um TCC com aquele jogo de 24 pulseiras que você faz assim, ela fala, é toda Jade. Você só vê a dança, mas você não vê nada. Então, do a gente comenta isso, que os recursos não podem chamar mais atenção do que a pesquisa em si, né, do que o trabalho que vai ser apresentado. Da mesma forma, os equipamentos também, data show, algo muito, muito discreto, sem animação, sem figurinhas que tirem a seriedade. Gente, eu não sei, eu vou falar como professora. Se tem uma coisa que mata qualquer trabalho, é o aluno coloca o data show ali e aí ele olha para você, tá bom, já tô indo. Ele olha para você e começa a ler. Olha que lindo. Aí ele lê. Gente, se fosse para ler, quem está ali sabe ler. Leria. Ele quer que você use aquilo que está exposto ali no data show como lembrete para chamar a atenção de um assunto X. Mas, gente, você dorme. Não existe coisa pior do que leitura num TCC, né, professora? O recurso não pode brilhar mais do que o orador, do que o conteúdo em si, né, que está sendo apresentado. E imagens? Pode ser usado imagens? Pode, não é que não possa ser utilizada imagem. Às vezes uma imagem fala mais, como diz, né, o ditado, fala mais em 1000 palavras. Mas essas imagens têm que estar relacionadas tem que ter nexo com o conteúdo, está... elas têm que estar contextualizadas, elas ajudam a entender um meio, um processo, né? É necessário muitas vezes. E esse trabalho de conclusão de curso, ele tem uma apresentação, ou seja, assim, eu tenho um professor que vai me acompanhar desde quando eu entro na faculdade ou não? Temos. Logo no primeiro período nós temos metodologia e vai ajudar não apenas, não é só no TCC, em todo o desenvolvimento, todos os trabalhos acadêmicos, né? E ao longo do curso nós temos métodos e técnicas de pesquisa em administração, nós temos atividades de pesquisa que vão ser trabalhadas especificamente o projeto e depois a atividade de pesquisa 2, que é o trabalho de conclusão em si, além das disciplinas de estágio, em que eles têm que ir para campo e fazer relatório. André, como é que foi o teu trabalho de apresentação, o teu TCC? Muitas noites sem dormir. Eu fiz sobre um tema baseado na qualidade, uma manutenção produtiva total, com a metodologia de gestão empresarial japonesa. E minha grande dificuldade foi a dificuldade de encontrar obras relacionadas ao tema.
Obras brasileiras? Brasileiras. Eu encontrei obras em japonês, em russo, em inglês. Eu tive que traduzir, claro, com a ajuda de tradutor, que não traduz completamente. E, gente, vamos lembrar que o Dr. Google, ele é um bom tradutor, mas não para trabalho científico. E nós acadêmicos, foi muita noite sem dormir, mas a gente considera o TCC como um filho, desde a gestação, e depois quando você está prontinho, você olha ele pronto, você apresenta, você consegue a sua aprovação, você vê que toda aquela trajetória valeu a pena. E isso serviu agora para os teus projetos novos? Sim, serviu. A minha Já está com a sua empresa? Já estou com a minha empresa, inclusive. Qual o nome? AS Consultoria Empresarial. Se o pessoal quiser entrar em contato com você, qual é o telefone que ele pode ir? 9300-7482, falar com o André. E o André vai poder dar assessoria na parte também de qualidade para as empresas. Isso, qualidade tanto de treinamento, quanto de serviços, quanto de produtos, qualidade no contexto geral. O professor Carlos Adriano também já está com escritório, trabalha fora da área da educação? Assim, a minha trajetória, professora, é mais na educação, mas também em 2010 eu tive a oportunidade de abrir um microempreendedor individual, que presta serviços básicos essenciais para esse mercado, porque não basta só estar em sala de aula ensinando, é importante nós estarmos no mercado também exercitando. E o senhor está com essa empresa? Tô e para as também. pessoas entrarem em contato com essa empresa, como faz? Bom, eu tenho um site chamado feitosa.adm.br. Que depois o pessoal vai colocar embaixo tudo direitinho para que você possa ler. Que lá o objetivo o meu foco é o pequeno empresário, porque eu acredito que para o Brasil crescer nós precisamos investir no pequeno, aqueles que estão com o objetivo de crescer e às vezes precisam de informações básicas. Aquele que já está em desenvolvimento, eu vejo que ele já consegue se manter, mas o meu foco são os pequenos. É através desse pequeno que a gente pode criar, moldar para que ele possa ser uma grande empresa e os empresários possam crescer mais e mais. Professora Maraí, trabalha fora também, assim, tem algum escritório, trabalha dentro de alguma assessoria, fora da instituição? Eu trabalho atualmente mais como consultoria, né? Mas tem um telefone de contato que as pessoas possam entrar em contato com a senhora? Eu tenho o 8111-1240, né? E tenho o ADM Finca também, no Facebook. Mais um meio de comunicação para os acadêmicos também, para a gente trocar informações sobre estágio, informação sobre as coisas que acontecem dentro da instituição. Isso. E o meu e-mail, que é marairodrigues@yahoo.com.br. Bom, Jane, gostaria que você mandasse um recado para os colegas teus aí que estão no curso de administração e para aqueles que têm vontade de fazer o curso de administração, mas por algum motivo, nesse momento ainda estão em dúvida. Deixasse aí para eles um recado. Bom, o recado que eu deixo, né, para os que estão interessados em entrar nessa área, né, e às vezes tem até com medo de entrar, não fica com medo não, venha, porque eu tenho certeza que não vai se arrepender. É um curso muito bom, né, que abrange muito na área, abre muitas portas. Eu estou gostando, né, e eu tenho certeza, se você está com essa vontade de entrar, entre com tudo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, né, vão aprender mais, isso até na vida da gente mesmo vai servir de aprendizagem. Então, você que está em casa, quer entrar, está com dúvida, que curso vai fazer? Eu não sei se eu vou fazer administração, se eu vou fazer outro curso. Vem lá para administração, eu tenho certeza que você vai gostar. Caroline, o que você tem aí para deixar de recado para as pessoas que estão te vendo e que estão aí querendo vir para a Finca para fazer administração? É a melhor faculdade, a Finca, e eu estou gostando muito do curso, eu tenho certeza que as pessoas que estão em dúvida vão gostar também de administração, como a minha colega falou, ela abre muitas portas e eu tenho certeza que você vai gostar. E você, Larissa? Que já está de emprego novo. Bom, a administração acho que é mais para aquela pessoa que quer mudar seu conceito sobre como lidar com as pessoas. Porque eu particularmente mudei, porque na hora que a senhora falou sobre atendimento, posso ajudar, não sei o quê. Antes de eu entrar na Unimed, eu estava trabalhando lá no shopping. É muito difícil lidar com pessoas, principalmente no shopping. Porque lá entra tanto de gente, pessoas educadas quanto pessoas, vamos dizer, ignorantes, que a gente pergunta, a pessoa não responde, passa direto. Fala, se eu precisasse de ajuda, eu não estava aqui. Tem bastante pessoas que entravam assim lá. Então é aquilo, como a gente é vendedor, ou caixa, a gente tem que saber lidar. Então eu aprendi bastante. Diplomacia, né? Tem que ter por isso também que eu
quis fazer o curso de administração para isso, para poder saber lidar mesmo com pessoas. E a administração é mais isso para quem quer aprender a lidar com pessoas ou abrir sua empresa, porque não é só fazer administração, a pessoa pensa que vai ficar sem emprego. Muitas pessoas pensam assim. Quando eu falei que ia fazer administração, todo mundo fala, por quê? Aí eu peguei e falei que é porque eu gosto de lidar com pessoas, é uma coisa difícil, mas a gente aprende com o passar do tempo. Bom, o nosso programa Rondônia Educação de hoje falou sobre administração. Agradeço imensamente ao professor Carlos Adriano, professora Maraí e o nosso egresso André. Espero que você tenha muito sucesso, que você possa aí desenvolver seu trabalho, que todos os seus projetos sejam projetos que ajudem na qualidade de vida de todo o povo do nosso estado de Rondônia e da cidade de Porto Velho. Espero que você possa, daqui uns dias, estar aí nas manchetes dos grandes jornais, falando a respeito do teu trabalho, sobre a qualidade, que eu acredito ser uma das melhores e maiores alavancas para o progresso de qualquer lugar. Para vocês, nossas acadêmicas, muito obrigada por vocês terem comparecido, por vocês terem vindo. Também espero que vocês tenham muito sucesso. E daqui uns dias, quem sabe daqui alguns semestres, vocês já voltem aqui para falar sobre o tema de monografia e sobre aquilo que efetivamente vocês vão querer realizar no seu futuro. Professora Maraí, que o seu curso seja sempre um sucesso. Seus alunos, obrigada, seus professores. Obrigada mesmo. Eu que agradeço imensamente o convite. Bom, e para você que está em casa, hoje foi a administração. Amanhã, num outro programa, a gente vai trazer outros cursos, outras áreas da educação, para que você, a cada dia, aprenda mais junto com a gente. Ninguém nessa vida sabe tudo. E ninguém também deixa de saber alguma coisa. Todos nós temos um pouco para ensinar e muito a aprender. Aquele que julga que sabe tudo, verdadeiramente não sabe nada. E todo mundo que diz que não sabe nada, na verdade, já sabe alguma coisa. Só tem dúvida quem conhece um pouco do assunto. Porque quem não conhece do assunto, o que ele vai perguntar? Fique sempre com a gente, programa Rondônia Educação. Nas faculdades integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana, a gente faz as coisas para que você conheça junto com a gente. E no final das contas, quem ganha é o nosso estado de amor pelo Brasil, o estado de Rondônia. A gente volta no próximo programa.